Pois é, eu já vou começar o programa de hoje falando com você, mamãe, você, papai, ou você que tem criança em casa, né? Tem um netinho, a netinha, sobrinho, afilhado. Vamos falar hoje de como a gente pode incentivar a criança e melhorar ainda a criatividade dela. Não é uma tarefa fácil, né? A gente lidar ali no dia a dia, mas claro, para ela sempre é uma tarefa fácil ajudar a gente aqui, né, Edi? Seja bem-vinda, Edilene Geres. Boa tarde. Boa tarde, que é pedagoga e psicopedagoga lá de Bastos e veio direto pro Band Mulher. Sim, é um prazer estar aqui sempre. A gente que agradece. Conta pra mim. Criança, acho que as crianças, né, já nascem com uma criatividade aflorada, não é possível, né? Sempre estão ali criando, enfim, brincando e desenhando. Qual a importância da gente estar ali diariamente estimulando essa criatividade nas crianças? Sim, nós temos, né, perfil criativo, mas também pode ser desenvolvido, Samara. É muito importante pensar que a criança, ela se joga, ela se permite, ela não tem preconceitos de autoimagem com o outro. Por isso que nós achamos a criança tão criativa assim, porque ela se permite muito mais do que o adulto. Então isso é muito bacana. Uma forma é deixar a infância acontecer. Então quanto menos a gente podar e fazer essa criança ser um adulto antes da hora, essa criatividade vai sendo aguçada. Criança tem que ser criança, tem que ser criança, né? Tem que brincar mesmo, tem que aproveitar. E hoje, quando a gente fala de estimular a criatividade, essas brincadeiras do dia a dia, né? Por exemplo, eu vou brincar de casinha, aí a criança vai, monta um personagem, começa a desenvolver ali, né, um diálogo. Isso é muito bom. Sim, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Nós chamamos de jogos simbólicos. Então, temos vários tipos de jogos. O simbólico de imaginação é a forma como a criança aprende também. Ela aprende modelando. Então, quando ela brinca de casinha, ela está imitando ou imaginando, se pondo na posição do adulto, da mãe, do pai. É verdade. Por isso que nós dizemos tanto, Samara, que nós somos exemplo. É verdade. Exemplo. O exemplo começa dentro de casa, né? Exatamente. E é importante também os pais ou responsáveis pararem um tempinho para brincar com essa criança, assim como na imagem, olha, que a gente está vendo. É importante isso? Sim, é importantíssimo, não só na brincadeira, mas em todas as atividades, né? Acompanhar o filho. E essa brincadeira tem uma situação bem específica. Observe o tipo de jogo e de brinquedo que nós estamos trabalhando. Esse tipo de brinquedo é um tipo de brinquedo que nós utilizamos no consultório, na clínica, na parte psicopedagógica, porque ele estimula muito desenvolvimento, criatividade, inclusive, a imaginação da criança. Que legal, justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? De que maneira a gente pode estimular? Essa já foi uma resposta dos jogos, mas quais outras maneiras que a gente pode estar estimulando a criatividade da criança? Permitir a criança fazer. Eu acho que a escola, principalmente, precisava, você falou lá no início, para pais, para todo mundo que nos acompanha, mas professores também acompanham o seu programa. Verdade! Né? E é muito importante para planejar as aulas, Samara. Então, como? Deixar a criança fazer. Aquela questão da escola, que a gente escolariza, é um termo que nós utilizamos para padronizar atividades. Se você buscar na memória, você vai ver, por exemplo, vai lembrar de atividades que seu filho, seu neto, seu sobrinho fez na escola, ou você, professor, aplicou, onde todas as atividades ou todas as artes saem iguais. A criança tem que colar o mesmo material. Então, isso não é criatividade. Olha, que interessante. Tá? Então, criatividade. Eu tenho um modelo, mas eu posso criar em cima dele. Então, eu posso colar. A liberdade, né, dela fazer o que ela quer. Eu posso pintar com a cor que eu quiser. Tem um texto muito recorrente que nós conhecemos, que é a flor vermelha do caule verde. Olha! Não sei se você já passou por isso na escola, provavelmente sim, onde só era permitido você pintar a flor daquela cor da professora. É verdade. Isso é matar a criatividade. Olha, exatamente, né? Então a importância aí da gente dar essa liberdade também para a criança. E muito bem colocado a questão da escola, que eu ia até perguntar, né? A escola tem um papel fundamental na vida dessa criança. E quando a gente fala de faixa etária, né? Então a gente pega uma criança menorzinha até um pouquinho maior, como funciona esse processo? Quanto mais jovem, quanto menor a criança, ela consegue desenvolver melhor ou não? Qualquer fase aí ela consegue desenvolver esse processo criativo? Essa sua pergunta é de milhões. Preste muita atenção. É uma coisa muito importante que está ligada ao desenvolvimento infantil. Primeira infância. Você já ouviu falar em poda neural? Não.
Poda neural está muito associada aí com os neurônios e as sinapses que o nosso cérebro faz. Então, há grandes podas durante o nosso trajeto, para qualquer ser humano, tá? Criança com deficiência, a gente vai olhar um pouquinho mais para isso, por isso que o autismo tem tantas questões. É uma pauta muito legal pra gente também. Tem até uma pergunta aqui de uma mamãe que ela mandou durante a semana, falando exatamente isso, que ela tem um filho especial e ela queria ouvir. Acontece disso, da poda neural. Então, nós temos grandes momentos da poda neural. 3 anos é a primeira poda que o cérebro faz aí naturalmente. O que é isso? Quando a criança é muito pequena, por isso que não há idade para estimular, tá? Quanto antes, melhor. Sim. E a escola tem esse papel fundamental porque a gente faz intencionalmente. Essa criança, ela produz muita sinapse. Então, o cérebro está testando de tudo, vamos por assim dizer, para todo mundo entender. Só que aos 3 anos, ele poda. Aquilo que você utilizou mais para a sobrevivência, para a sua vida, permanece. Aquilo que você não estimulou, ele é retirado. Olha que interessante. E isso é muito evidente no autismo, Samara. Perfeito. Tá? Então, depois, aos 5 anos, temos outra poda neural e aos 7. Então, veja bem, até os 3 anos, a importância desse desenvolvimento e a família acompanhar. Com certeza. E esse não desenvolvimento, né? Você não dá abertura para isso, pode refletir lá na frente, né? Sim. Um adulto. Ou mesmo na fase de escolarização. Porque, por exemplo, com 2, 3 anos, ainda não é obrigatório estar na escola. Sim. Mas quando nós chegamos nos 5, 6 anos, que já é lei, nós temos a lei da educação infantil, essa criança pode apresentar dificuldade na aprendizagem. Perfeito. Já no próximo bloco, a gente vai te ensinar aí na prática, né? Algo bem legal, uma atividade bem legal para você desenvolver a criatividade do seu filho. Mas antes, rapidinho, vou entrar numa questão polêmica. Vamos. As telas, elas são aliadas ou não desse desenvolvimento criativo? Primeiramente, segundo a medicina, os médicos, né? Não podemos dar telas. Principalmente para as crianças até os 3 anos de idade. Sim. Então, sim, prejudica, porque nós estamos nesse desenvolvimento cognitivo que nós estamos falando, né? Então, imagina a criança numa tela fazendo uma única atividade, habilidade. Verdade. Então, a poda neural já faz aí uma grande diferença. E quando nós utilizamos a tela, como em tudo na vida, o bom senso. Tem jogos muito criativos que desenvolvem cognitivo, que tem resolução de problema, que tem questões cognitivas. Essas são muito boas para a gente desenvolver com as crianças. Legal, e nós já fizemos um bate-papo só sobre isso, gente, sobre o uso de tablets, celulares. Se você não assistiu, todos os nossos bate-papos vão lá pro YouTube, pro canal da TV Band Paulista. Então você pode acessar e curtir todos os bate-papos, né? E, enfim, aprender também, né? Exato. Que esses bate-papos que nós fazemos aqui é justamente para aprender, né? Para lidar aí no processo da criança, no desenvolvimento, né? E no seu dia a dia também. Depois do intervalo, a Edi vai ensinar pra gente uma atividade bem bacana, tá? Já prepara aí, pega o papel e a caneta para você aprender e não sai daí que eu vou e volto rapidinho. De volta aqui no nosso bate-papo sobre criatividade, como incentivar, né? Como, na verdade, aproveitar essa oportunidade para motivar a criança, né? E desenvolver ainda mais a criatividade. A gente estava comentando aqui no intervalo, nos bastidores, que assim, eu sou da época, né? Não querendo entregar a minha idade, mas já entregando. Eu sou da época que a gente tinha muitas brincadeiras, assim, por exemplo, corre com tia. Sabe o que é corre com tia? Sei, É que corre com tia de noite, de dia. Era, deixa eu ver o que mais. Queimada. Deixa eu ver, brincadeira. Vamos resgatar brincadeiras. Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva, maçã, salada mista. Ó, o Stallone é da época do pera, uva, maçã e salada mista. Brinquei muito também. Então, assim, brincadeiras que a gente acabava, assim, se divertindo junto. Elástico, acho que foi a Mari que falou de elástico também. E hoje em dia não tem mais, assim, essas brincadeiras. Qual a importância de resgatar, né? De repente, nós passarmos aí para os nossos filhos, sobrinhos, etc. Qual a importância dessas brincadeiras? Desenvolvimento. Olha. Porque tudo isso que nós falamos aqui tem atividade, não tem em grupo, né? Socialização, a criança tinha contato com outras crianças e ficava o tempo todo e era muito saudável aquilo. É saudável. Desenvolvimento motor, muito Morto-vivo, de ficar morto-vivo, dava um bug na cabeça. Ai, meu Deus, eu levanto ou eu abaixo? Funções executivas, isso. Atenção, Olha memória, né? Então, tudo isso é desenvolvido. E nós não temos mais. Isso é muito importante. É verdade. A gente podia, né, resgatar essas
essas brincadeiras. Samara, os filhos acham engraçado, né? Né? Quando você brincava disso? Como é isso? É super legal. Tentem fazer, depois conte pra nós, né, Samara? Então, o desafio da semana, resgate aí uma brincadeira com o seu filho e depois me manda aqui no WhatsApp do Band Mulher, vou pedir pros meninos colocarem. Aí depois você me manda aqui, Samara, eu fiz essa semana com meu filho a brincadeira, deixa eu ver, do corre com tia ou do morto-vivo, depois você me conta. Pode ser até aquele de tabuleiro, Samara. Xadrez. A gente se reunia pra jogar aquele que você falou, né? As Três Marias. A gente fazia o saquinho de arroz, gente. Pois é, a gente fazia o saquinho de arroz. Vamos resgatar um dia e ensinar essa brincadeira? Eu trago. A gente pegava o tecido, já costurava com a minha mãe, assim, brincando. A gente enchia o saquinho de arroz, costurado, depois ficava jogando, né? E isso é uma coisa que a criança pode fazer. Tem tudo a ver com a criatividade. É verdade. E esse momento também. Esse momento. Né? É muito importante, porque se a criança tá ali bem, tá feliz, isso também ajuda no desenvolvimento, né? E a criatividade tem a ver com isso. Vamos pensar. Quando nós estamos emocionalmente abalados, você não produz da mesma maneira. Verdade. Ou o que você produz vai ser com aquela baixa autoestima ali, que aquela energia vai estar baixa. É verdade. Nós somos assim. Então, a criatividade tem a ver com a imaginação, com o pensamento e precisamos estimular. E a gente falou lá no início uma coisa muito importante, que é a questão da criança ser criança, né? Então, se ela está desenvolvendo outras funções, outro papel, que não é o de ser criança, realmente vai afetar no psicológico dela. Hoje em dia, as mães colocam muito em afazeres, né? Em coisas, e a criança não tem tempo. Aula de balé, aula de natação, aula de inglês. A criança fica com a agenda lotada. Parece um adulto. É verdade, né? Compromisso. E ainda fica com medo, né? De não dar conta de tudo. Porque tem uma cobrança excessiva. Exatamente. Agora, vamos aqui para nossa atividade. vamos para nossa atividade? Eu sou sua aluna hoje aqui. O que você vai ensinar pra gente aqui hoje? Você vai ter que fazer o que eu mandar. Então vamos lá. Não, mas, eu quero ter criatividade aqui. Isso é que mata a criatividade. Quando eu falo, você tem que fazer o que eu mandar. Entendi. Isso não é. Isso não é e não pode ser utilizado. Estimular a criatividade. Exatamente. Então já tira isso aí da sua vida. Então, por exemplo, tem uma atividade aqui que é muito fácil. Você pega a caixa de papelão que você tem. Chegou a encomenda, recorta, simples, E aí você faz tiras de papel, Samara, tá? Sempre sobra material escolar. Sobra material escolar, qualquer coisa. Você pode fazer em casa com a criança também. Olha, que legal. Isso aqui é um desenvolvimento, tem muita coisa aqui. As funções executivas, memória, atenção e a criatividade está aqui. O que é escolarização? O que é barra a criatividade? Quando eu peço para você fazer igual ao meu. Entendi. Nesse caso, eu vou te mostrar como que a gente estimula a criatividade, então. Perfeito. Você vai poder colar do jeito que você quiser. Escolha a cor que eu quero, onde eu quero colar. A cor que você quer, o movimento da tira que você quer, tá? E é muito simples. As tiras estão recortadas. Eu já trouxe uma base colada pra você. É cola simples, cola bastão que crianças cola branca, conseguem utilizar, né? Deixa eu só rodar aqui. Que o meu já tem um cabelinho, É um cabelo. É um cabelo. A criança, conforme ela vai se desenvolvendo, se você der essa atividade em vários momentos, você vai ver como que o processo cognitivo aumentou. Que legal. Por exemplo, aqui eu coloquei um padrão, Quando a criança começa, e ela começa uma atividade, ela não tem ordem, lógica. O pensamento está muito disperso, ela não consegue se organizar. Isso é muito comum com crianças bem pequenas. Quanto maior o desenvolvimento for acontecendo, a gente já começa a ver um raciocínio lógico padrão na criança, né? Então, por exemplo, esse aqui eu fiz bem aleatório. Sim. Esse aqui eu já fiz um padrão, Eu fiz como se fosse uma criança com outro nível cognitivo de criatividade, Perfeito. Eu colei tudo na lateral e saí trançando depois, Entendi. tá? Igual eu comecei esse seu. Então, vamos lá. Nós fazermos como Posso colar em qualquer lugar? Qualquer lugar. Então, eu dobro um pedacinho pra ter a base de cola, né? Aqui, legal. Tá? E aí eu passo cola. Normalmente, pede pra criança passar cola na base, que ela é mais firme. Tá. Porque isso aqui, movimento, é ruim, né? Pra coordenação motora. E é só passar a cola e a gente pode ir divertindo. E o que é importante? Conversar. Legal. Porque olha, eu vim pra cá, agora... Exato, e relatar também assim, o que eu tô fazendo? Isso aqui pode ser uma ponte, Samara. Eu tô fazendo uma ponte, porque quando eu venho da minha casa pra cá, eu moro embaixo, eu passo por pontes. Olha, que legal. E a minha vai ser alta. Então, eu venho pra cá, eu pego uma curva na estrada, então vou fazer uma curva. A sua curva é pra que lado?
A minha curva, ela ficou parecendo uma montanha russa, ó. Quer ver a criatividade da criança? Elas fazem umas perguntas, né? É que verdade. Nos pegam de assim, surpresa. Eu vou fazer um parque de diversões, né? Mas você já foi no parque de diversões? Não, mas eu posso imaginar, porque eu já vi. E o meu parque pode ter o que eu quiser, isso é criatividade. Eu não preciso fazer o parque padrão do que um imagina, o outro. Ó, vou fazer curvas para todo lado, olha. Que legal! E nenhuma atividade vai ficar igual a outra. Sim. Enquanto a gente esse faz que é o legal, aqui, né? eu vou relatar uma coisa que eu falei para você. Colorido. Enquanto eu só trouxe essas 3 cores, mas você pode usar todas. Aqui você já está ensinando cor, pergunta a cor preferida da criança, né? Por exemplo, tem criança que não vai gostar do verde. Pega um verde aí para mim. Qual que é o verde? Ou, por exemplo, você não gosta do verde. E se eu faço a criança fazer daquele jeito, ela vai fazer frustrada porque ela não gosta, não é a cor preferida dela. Entendi. Tá? Enquanto eu estava na gestão, uma vez eu fui visitar uma sala de professor como coordenadora pedagógica e eu cheguei na sala e estavam fazendo uma atividade dessas de arte. Que legal. Só que todo mundo estava com a mesma caixa de sapato encapada, todos estavam colando o mesmo botão no olho, todos colando o mesmo triângulo no nariz. Então era uma repetição. Isso não é criatividade, tá? E todos sentados, sem movimento. Criatividade... Tem aquela alegria, né? Tem a ver com movimento. É diferente uma alegria, um movimento criativo de uma bagunça, por exemplo. Nós sabemos muito bem que a diferença é notória, né? Quando a gente faz isso. Eu estou fazendo aqui uma chinforínfula. Alguém aqui sabe o que é chinforínfula? Meu Deus! Tá brincando. Vocês não é da sua época, né, Lohane? Foi pesquisa na internet que uma chinforínfula é uma obra de arte. Nossa, eu nunca ouvi, eu sou professora. O Chaves que falava que ele ia fazer uma chinforínfula, entendeu? Ó, sabe como que a gente conclui isso? Olha aqui. Sério? Sério? Você achou que era só isso? Na verdade, a gente tá falando de criatividade para criança, mas eu posso falar que esse brinquedo aqui tira o estresse. Até o nosso. Até o nosso. Então, eu vou fazer com a criança para ela desenvolver a criatividade e eu para desestressar. Ó, boa ideia. A criança pode fazer, quem é professor, levar para casa e pedir para a mãe recortar. Aí, ó. Verdade. Né? Agora a gente recorta? Você envolve a família nisso, sim. Que legal. Agora, a criança é um treino de tesoura também. A criança pode cortar todas as tiras. Que interessante. Adorei mesmo. Algo simples. Barato que você tem em casa. Você vai ficar um tempinho ali em vez de um tempo de qualidade. Exato. Né? Muito importante passar esse tempo de qualidade com a criança. Olha quantos benefícios. E na escola também, porque às vezes você fica procurando atividade e isso aqui é muito mais desenvolvimento do que qualquer folha xerocopiada. Exatamente. Adorei. Suas dicas sempre são valiosíssimas. E desse bate-papo aqui, você quer acrescentar mais alguma coisa? Nós precisamos muito cuidar da infância. Eu, como professora, psicopedagoga, tenho visto, sou formadora de professores nacionalmente, né? Aí na internet. E o quanto eu vejo a educação infantil por algumas pessoas da educação que não compreende a infância. A primeira infância é muito importante. Nós precisamos desenvolver tudo isso para depois pensarmos em habilidades acadêmicas, de ensinar a ler, escrever, matemática, assim por diante. Perfeito. Sempre, assim, maravilhosa no que você fala, viu? Dicas valiosíssimas para você que está em casa. Achei muito legal a questão também de focar na parte pedagógica, né? A gente não está falando diretamente somente com os papais e as mamães, e sim também com os professores. E se você perdeu o bate-papo, não ligou a TV agora, não tem problema. Corre no canal da TV Band Paulista, que fica tudo lá no YouTube. Até a próxima, Edi. Já temos vários... Tem uma lista aqui, olha. Tem uma lista de assuntos pra gente debater e ajudar o pessoal de casa. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Esqueça do desafio, hein? Desafio. Essa semana você tem que resgatar uma brincadeira com o seu filho e depois conta aqui pra mim qual brincadeira você escolheu, tá bom?